Bom, ótimo. Eu vou passar um vídeo rápido para vocês conhecerem um pouquinho da Feira do Empreendedor. Vai ser semana que vem. Estão todos convidados. Se eu fosse vocês, eu não perdi essa oportunidade. Tá bom? Inclusive, a Meta é a nossa embaixadora desse ano, a dona de tudo, né? Instagram, WhatsApp. E lá na cidade do WhatsApp, eles vão estar dando Eu não podia falar isso? Agora você começou a falar, né, filha? Eles vão estar dando, acho que é um valor em anúncios para o WhatsApp Business. Então, Mas não fala que a gente não fala que a gente né? vai lá na feira, passa no stand e pega esse bônus para vocês fazerem anúncio no WhatsApp Business, tá bom? Vou passar um vídeo rápido aqui da feira. Pode dar um play pra gente? E a gente já começa a conversa assim. Feira do Empreendedor. Feira do Empreendedor. Feira do Empreendedor. A Feira do Empreendedor. Feira do Empreendedor. Feira do Empreendedor. Feira do Empreendedor. Um público enorme e já está bem lotado aqui os corredores. Eu não estava esperando esse tamanho, a estrutura está muito legal. Conheci muita coisa nova, muita coisa diferente, deu muitas ideias. Entender como é que está o mercado, sentir o que está sendo mais procurado. Saber tudo. Meia hora de conversa, a gente já tem um vídeo fechado, joguei no Ceará, no Rio de São Paulo. Venceu, a gente já tem 2 dias de evento. Comprei uma maquininha, mais uma nova aqui no evento, porque tem um desconto maravilhoso. E quem sabe no ano que vem eu estou aqui como expositor, né? Então estão todos convidados, tá? Vai ser na semana que vem. Não podia deixar de não fazer esse convite para vocês. Porque a feira realmente está muito legal. Como vocês viram, vem missões do estado inteiro, vários expositores, várias temáticas bem legal, área de inteligência artificial, marketing, enfim, muita coisa legal, né, Sá? Então, para quem quiser se inscrever, só vocês colocarem Feira do Empreendedor no Google, né? Vocês vão ter acesso a toda a programação e aproveitem, a feira é gratuita, é na semana que vem, tem vários dias para vocês poderem ir, começa de manhã e vai até um pouquinho ali no final da noite, então visitem, tá bom? E quem for, tá? Nosso escritório estará com um stand lá chamado Você Criador de Conteúdo. Tá lindo, não é por nada não é porque é nosso, mas tá lindo o stand, já fazem alguns anos que nós estamos levando esse stand para a feira. Lá vai ter um estúdio de podcast profissional, onde vocês podem gravar o podcast, pegar esse conteúdo depois e postar nas redes sociais de vocês. Vai ter lá e-commerce, storytelling, então vocês vão poder contar a história de vocês e tudo, foto também, tem estúdio de foto. Estúdio de foto, então vocês podem levar produto, tirar foto profissional de vocês, fazer um vídeo ali no podcast como se vocês estivessem entrevistado, contar um pouco da sua história, falar da sua empresa, e vocês vão receber todo esse material depois da feira para vocês fazerem a postagem nas redes de vocês. Fechou? Então tá bom, então, sem mais delongas, né? Vem cá, Bruno, o dono vem agora também daqui a pouco, os dois. Então vem pra cá, Bruno. Agora o palco é seu, já falamos demais. E eu e a Sato vamos passar recolhendo as folhinhas, tá bom, pessoal? Tá na sequência? Show. Boa noite a todos. Boa noite. Uma coisa de palestrante, a gente sempre pede um boa noite mais animado para nos animar também. Hoje todo mundo pegou chuva.
alguém cruzou, fiquei sabendo que tem gente de São Bernardo aqui, então vamos valorizar essa pessoa que veio de longe. Boa noite a todos! Boa noite! Maravilha! Pessoal, prazer, meu nome é Bruno Meira e hoje nós estaremos falando de um assunto que talvez vocês, muitos de vocês, querem saber. Como reduzir impostos. E eu queria fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui paga muito imposto? Levanta a mão. Ó, então, os que não levantaram, quem paga poucos impostos? Levanta a mão. Olha, um dia eu vou ser igual a vocês. Quem aqui não quer pagar nenhum imposto? Levanta a mão. Acho que ninguém quer pagar. Mas posso falar uma coisa para vocês? Em todos os países, vamos ter que pagar impostos. Só que de forma inteligente, ou seja, pagando menos. E é por isso que o Sebrae nos chamou aqui hoje, tá? Vou apresentar um pouquinho para vocês. Prazer, meu nome é Bruno Meira, sou CEO da Concordo, gestor de marketing e inteligência de mercado, sou presidente do BNI Itiban. Para quem não sabe, o BNI é o maior grupo de network do mundo. Todos são convidados, depois podem fazer contato comigo, que eu posso falar um pouquinho para vocês. Aqui na Adolfo Pinheiro, pertinho aqui na Chácara Santo Antônio. Depois eu falo para vocês, tá? Depois no network final, tá? Então quem acredita no poder do network também, ó, sou coautor do livro Network é. Então, será que eu gosto de network? Será que faz diferença network na vida de todo mundo? Acredito que muitos de vocês vieram para falar com outras pessoas, se conectar e, claro, ter esse conhecimento que estamos trazendo hoje. Palestrante e professor. Então, ensino aí oratória para as pessoas que querem melhorar a sua comunicação. Então, hoje vou falar sobre contabilidade, tá? Sobre a Concordo, então, estamos há mais de 7 anos, são mais de 400 clientes. Fazemos um atendimento a nível Brasil, otimizamos processos, tá? Atendimento humanizado sempre, esse é um diferencial, por mais que pareça uma coisa simples, mas todo mundo já foi atendido por uma URA. Tecle 1, Tecle 2. Se você quer ser atendido, aperte 1, né, no WhatsApp hoje. Se quer ser atendido assim, aperte 2. Então, nós é 100% humanizado. Inteligência na redução de custos, então ela estava falando sobre terceirizar, então a gente tem esse viés também de reduzir os custos, não só questão contábil, mas também de negócios também. E o meu propósito aqui é ensinar. Quando as pessoas aprendem sobre contabilidade, elas têm uma ideia diferente sobre o que vou fazer do meu negócio. Será que eu continuo com esse negócio que está me rendendo 5% de lucro? Será que eu mudo para o setor? Por que está todo mundo vendendo curso? Por que está todo mundo vendendo e-book? Por justamente o e-book não tem imposto e a educação, o governo dá incentivo à educação, por isso que o imposto é menor. Olha só, então aqui você já vai respondendo algumas perguntas e aí quem sabe você está no setor que às vezes não é o lucro que você deseja. E aí você começa a ter outros tipos de negócio. Então, com contabilidade vocês conseguem, tá? E o nosso escritório, que nós ficamos aqui na Avenida Dr. Zuk Zairan, aqui pertinho aqui também, aqui no nosso meio. Então, vamos lá. Então, eu já vi que pessoas já pediram caneta, papel, já estão aí apostos. O pessoal que chegou por agora já estão com papel e caneta, querem? Leva aqui para eles ali. Porque hoje teremos muita matemática. Mas é a matemática que todo dono de negócio quer fazer. Aquele que a gente tira os custos, aquele que fica o lucro. Então, tem pessoas que estavam respondendo lá que não sabia, né? Tem pessoas, sim, pessoal, que olha o que sobrou na conta e pega. Não é assim que funciona uma empresa. Sinto te dizer, tá? Então, pega aí caneta e o papel e vamos comigo anotar. Hoje, como o nosso objetivo é ensinar contabilidade, claro, a gente teve que deixar o mais simples possível para que você possa absorver, tá bom? Então, o que vocês tiverem dúvidas, nós vamos responder no final. Então, vamos lá. Qual é o atual cenário das contabilidades, tá? Então, ela tem medo. Muitas das contabilidades fazem o mais do mesmo, porque elas têm medo. De repente, não tem a segurança de fazer uma redução de impostos, não conhece as leis, então já está aqui, ó, falta de entendimento das leis são muitas, não é à toa que existe advogado tributário. Então, os advogados são meio que nossos primos ali de profissão. Então, muitas das vezes, tem muitas das leis que nós precisamos entender para aplicar nos negócios. E preguiça também é um fator. Vocês fazer o que nós vamos ensinar hoje leva tempo, tá? Então, por nosso caso, contabilidade.
Então é por isso que muitos deles não escolhem fazer esse tipo de trabalho por justamente preguiça, medo e falta de conhecimento, tá? E é possível reduzir tributos sem mexer no faturamento. E posso te falar, o meu amigo ali que estava falando, até falou de fechar a empresa, não quer pagar imposto, fecha a empresa. E vai ter muitos que vai falar, aqueles que vão falar que para diminuir os impostos, tem que diminuir o seu faturamento, o que é a evasão fiscal que eu vou falar. Então já imagina aí você chegar lá na sua contabilidade e falar, eu estou pagando muito imposto. E ele fala assim, se você quer pagar muito imposto, é só ter um faturamento menor. Sendo que todas as empresas lutam para ter faturamento. Então não é uma resposta boa. O que eu mais quero para o MEI é que ele prospere para virar Simples Nacional. Para quem está no Simples Nacional, que ele prospere e vire lucro real, presumido. É o jogo que nós temos que jogar aqui no Brasil, tá? O que é evasão fiscal, tá? É quando o contribuinte deixa de recolher os impostos ou máquina arrecadadora por algum motivo. Não consegue arrecadá-los e a evasão pode ser criminosa, ou seja, sonegação. Quando você ouvir falar sobre evasão fiscal, a partir de agora, claro, a gente não nota tanto na televisão, mas se um dia falarem sobre essa palavra, você já sabe o que significa, tá? Cuidado. E o que é elisão fiscal? Planejamento que visa reduzir a carga tributária por meio de manobras contábeis, olha a gente aqui, ou fiscais dentro da lei. O que é que vocês vão aprender aqui hoje, tá? Então, hoje nós vamos fazer uma elisão fiscal, tudo dentro da lei, tá, pessoal? Então, tem que ter entendimento, tem que entender para que vocês possam captar a mensagem, tá? Iniciamos aqui falando do CPF. Acredite, tem muitas pessoas empreendendo no CPF, tá? No CPF, o imposto pode chegar até 27,5%, tá? No PJ, sendo um comerciante, começa ali a partir de 4,5%. No prestador de serviços, 6% se ele estiver no anexo 3. Nós vamos já falar do anexo 3, tá? Uma economia de 23% de impostos. Então você vai conhecer um cidadão que ele vai falar para vocês que não paga imposto não. Não, como é que você não paga imposto? Não, eu recebo tudo no CPF. Na verdade, ele não está transmitindo o que ele ganhou na ferramenta correta, que é da onde ele tem que fazer do imposto de renda, que logo ia dar os 27%. Na cabeça dele, ao não fazer, ele não está pagando. Mas um dia a conta pode chegar e ele receber lá uma notificaçãozinha ou CPF bloqueado, tá bom? E sim, já atendemos pessoas que faturaram mais de 200 mil no CPF. Pessoal, é muito dinheiro para faturar no CPF. Você ali iniciar seu negócio, eu sei que alguns podem estar lá no Mercado Livre, Shopee com CPF, que eles deixam você começar com CPF, mas é o seu primeiro passo ali para você ver se aquele negócio é para você ou não. Mas, a partir do momento que você já está faturando ali um valor expressivo ali, é hora de mudar e os próprios marketplaces vão falar para você, olha, parou, tem que mudar para CNPJ e é aí que vocês vão procurar uma contabilidade, tá bom? Fator R. Então vamos à primeira estratégia aqui de redução. Alguém aqui já ouviu falar sobre Fator R? Não. Maravilha, bom saber. Então, Fator R é uma das estratégias que vamos utilizar dentro da lei para redução de impostos. Olha só, nós temos no Fator R os anexos do 1 ao 5, tá? E eles sim tem no 3 e no 5, por exemplo, tem atividades semelhantes, tá? E só que no 3, que é onde nós mais queremos, é o que tem aqui 6% de impostos. E posso te falar, muitas delas, por mais que sejam parecidos, mas algumas realmente têm que ficar no anexo 5, pagam 15%. E nós vamos aprender agora como reduzir esses valores, tá? Para empresas que possuem uma folha de pagamento correspondente a 28% ou mais, ela pode se enquadrar ali no anexo 3. Pessoal, o próximo slide é o slide da continha, tá? Eu vou ter que ler porque realmente, olha só como é que ela vai estar. Realmente bem contábil para vocês. Mas que aí vai ficar bem explicadinho porque vocês vão acompanhar comigo na leitura, tá bom? Vamos lá? Digamos que sua empresa tem um faturamento mensal de R$10 mil e sua folha de salário seja de 3 mil por mês. Agora vamos calcular para os últimos 12 meses. O Fator R nós calculamos por 12 meses, tá bom?
Total da folha salarial, R$3.000 vezes 12, 36 mil no ano. Faturamento bruto anual, 10 mil vezes 12, 120 mil. Para aplicarmos o fator R, o que nós, contadores, vamos fazer? Pegar o valor dos salários anual e dividir pelo valor total anual do faturamento. Quanto deu? Aqui deu 0,30%. Para ficar enquadrado no anexo 3 e você ser elegível, né, para poder sair do anexo 5 e ir para o 3, você tem que estar correspondente aqui a um valor maior que 28%, tá? Então, você tem funcionário? Você tem faturamento já nessa base? Então, você fala, opa, deixa eu ver se eu posso ter esse benefício. Deixa eu ver, será que eu estou no anexo 5? Ô, meu contador, estou no anexo 5, aí como é que tá o anexo? Sabe me dizer? Aí agora vocês começam a ter um diálogo com a sua contabilidade, tá? Então, basicamente, nós batemos o olho aqui, opa, deu 30. O que temos que atingir é superior a 28. Pronto, eu posso mudar para o anexo 3. O anexo 3 vai fazer você pagar menos impostos. Bruno, seguinte, eu sou uma pequena empresa, não tenho funcionários. Eu queria para o anexo 3, pô, só quem tem funcionários. Sou filho de Deus também. Então vamos lá. Pagando os impostos do Prolabore. Então, quem aqui tira Prolabore? Levanta a mão. Show de bola. Então, essa conversa aqui é para vocês, tá? Então vamos lá. Para quem paga lá o imposto, faturando por mês 10 mil. Daqui, a luzinha fica no meio ou Tainá? Tem uma luzinha aqui? Tem luzinha no... Opa, boa. Então, 10 mil. Então, tá lá no anexo 5, pagando mais impostos, dá um montante de R$ 1.550. Vamos aplicar o fator R aqui? Então, pagando o INSS, todo mundo paga 11% lá no Prolabore, perfeito? Vai dar o valor de 330, tá? Um Prolabore de R$3.000. Então, você falou, opa, vou tirar R$3.000. Eu entendo que muitos de vocês vai ser orientado, tira no mínimo um salário mínimo. Acho que muitas pessoas já ouviram falar, que alguém fala, tira só o salário mínimo só, tranquilo? Tá? Então, nesse caso, Bruno, então eu estou acostumado ao salário mínimo, compensa aumentar? Compensa, olha só. E aí você vai pagar de imposto de renda aqui, 15% de dedução, dá 68, somado os dois, dá esse montante, tá? E olha só, nisso você foi por fator R. Olha só, então 10 mil vindo por fator R dá 600. Mais 398, que é essa continha aqui, R$ 998, uma economia de R$ 551 no anexo 3. O que eu fiz? Pagando o Prolabore, subindo o valor de Prolabore. Então, vamos lá, vamos ver se vocês estão comigo. Pagar um salário mínimo no Prolabore é interessante? Pois é, você perdeu o benefício de estar no fator R. Então, pessoal, é o seguinte, vai ter gente nos anexos de 1 a 5, vai estar no 2, vai estar em outros, tá? Aqui é uma possibilidade para quem está no 5. De repente, você faz uma pergunta sem querer nada para o seu contador e fala, ei, que anexo que eu tô? Só para ver uma coisa. Tô no 5. Opa, o 5 eu sei que eu posso fazer. Aí você já se sente no dever. Poxa, eu pago 1.500, eu tiro 1.500 Prolabore. Se eu aumentar o Prolabore, eu consigo pagar menos impostos. Tá aqui, ó. Ó o montante de lucro, tá? Tem uma faixa aí desse aumento? Oi? Tem uma faixa de aumento? Como é que é? Aumento do quê? Perdão, não entendi. Do Prolabore? É que se bater o valor de 28% da nossa continha, entendi. Entendeu? Tem que ver o faturamento mais o Prolabore, entendeu? Então, quanto mais faturar, mais o Prolabore, então tem que equilibrar ali entre os dois, tá bom? Aqui é só um exemplo, a gente tem que fazer as continhas, beleza? Opa, pode? O anexo 3 e o anexo 5, que você se refere, é da tabela dos simples, onde você se enquadra. Isso. Só lembrando, tá, pessoal? Hoje é para microempresas e pequenas empresas de pequeno porte, tá? Então, quem for um nível acima, a gente conversa depois no particular, tá? Só um outro detalhe em relação ao Prolabore. Uma variável que é importante é que se você diminuir, colocar o salário mínimo,
os dividendos da empresa vão ser maiores. Sim. O que sobra, o dividendo vai ser maior. E esses dividendos hoje ele é isento. Olha, posso falar uma coisa para vocês? Hoje, né? Vamos falar, gostei. Nós vamos falar de dividendos. O Vando vai chegar aqui para vocês. Então vamos até deixar as perguntas para o final, que eu vou chegar lá e você vai gostar desse tema também, tá? Vamos continuar economizando? Olha só, na prestação de serviços, vocês sabiam que no município de São Paulo você paga aqui, ó, você que é prestador de serviço, 5% de ISS, enquanto Barueri é apenas 2%. Para quem não sabe o que é ISS, é Imposto sobre o Serviço, tá? Quem aqui é prestador de serviço, levanta a mão. Boa, show de bola. Vocês sabiam dessa estratégia? Tá? Então, por isso que Barueri está cheio de empresas, porque lá tem benefício fiscal. O prefeito fez essa questão, não sei que ano, né? Levantou a mão, eu queria dar benefício fiscal. E todas as empresas começaram a ir para Barueri, tá? Barueri barra Santana e Parnaíba. Isso mesmo. E aí, Bruno, Barueri, vamos falar de Alphaville? Por que Alphaville ficou conhecido, né? Por justamente as empresas começaram a vir, um visionário pegou, falou, poxa, acho que os empresários vão querer morar mais perto do trabalho. Criou um condomínio de alto padrão. Então, por isso que aqueles lados de lá, as pessoas quando trabalham lá, você vê que fala, nossa, levo 10 minutos para o meu trabalho. Porque eles moram nesse condomínio e observam lá o fator de ter o ISS mais barato. Então, se você for, particularmente, conseguir que a sua empresa faça a abertura do seu CNPJ lá, tá? E tem como fazer, não precisa ser um escritório, pode ser endereço fiscal, você vai ter esse benefício, tá? Então, o que é endereço fiscal? Coloca aí nas suas anotações, tá? Endereço fiscal nada mais é que um cowork, que você pode abrir um endereço fiscal lá e já pegar esses benefícios. Fazer a mudança de endereço. Só. Simplesmente. E aí o endereço fiscal vai estar lá, com o IPTU de lá, sua empresa operando por lá e você pagando mais imposto. Claro, o endereço fiscal, vamos supor que você não tem um negócio físico, mas você vai abrir seu site. E você precisa de um endereço para colocar no seu site para ficar bonitinho. Vamos pegar bem no simples mesmo. E aí você pode falar, e você também vai precisar abrir um CNPJ. E eles vão te falar, pô, qual é o seu endereço? Aí você não vai passar da sua casa. Porque no seu site tem que estar linkado com o seu CNPJ. E aí você pode contratar um endereço fiscal para que você possa colocar o seu escritório lá e aproveitar esse benefício. Mas a minha empresa ela tem endereço. Se tem endereço fixo. Ótimo. Então, se tem endereço fixo, a não ser que você abra uma segunda unidade. Tá? Aí, de qualquer forma, eu teria que pagar isso. É. Mas aí, depois você fala, se eu sair daqui... Por isso que muitas das vezes nós saímos de... Você vê que empresas saem daqui. Outra coisa é Santa Catarina, por exemplo, né? As importações. A gente fica imaginando, tem um Porto de Santos aqui. Vou importar, né? Para quem importa, vou para Santos. Não compensa. Melhor ir para Santa Catarina e vir para São Paulo do que ir para Santos. Faz sentido? Não faz. Mas, assim como vocês, eu também estou no Brasil e a gente tem que jogar o jogo de como é. Perfeito? Tem mais economia? Então, vamos imaginar aqui o mecânico e o pedreiro, tá? Sabia que vender os produtos juntos no seu serviço você pode estar pagando mais impostos? Quem já conhece aquele mecânico pedreiro que coloca o preço dos produtos na nota dele? Ele pega o dinheiro das compras. Não sei se alguém já passou por isso, né? Que ele fala, não, pode mandar para mim o valor todo, que eu compro aqui o material para você, tá? Só que não é interessante. O que devemos fazer nesses setores, tá? Então, dê exemplo do mecânico do pedreiro, vocês podem colocar de acordo com um negócio que faça sentido nesse caso. Tá? Então, ele é meio que prestador de serviço, comerciante. Separar o que é comércio do serviço. Preciso ter 2 CNPJs? Não. A estratégia é, compra o produto e coloca na nota da conta do cliente. Tá? Então, o prestador de serviços, ele paga 6%, o comércio paga 4%. Se ele, vamos dar um exemplo, o preço do serviço dele é 50 mil. O preço dos produtos é 50 mil
e ele pega esse montante, né? Dá como nota de entrada ele comprando esses produtos. Então, nós que fazemos contabilidade, olhamos entradas e saídas. Nesse caso, ele vai pagar sobre um montante de R$100 mil. Ou seja, vai pagar 6% pelo montante, sendo que os 50 mil não é para ele. Então, ele poderia muito bem comprar e colocar a nota para o cliente, sendo o CPF dele, sendo o CNPJ dele, e desvincula, tá? Um exemplo disso é, eu posso pagar um boleto por você. Tá tudo bem. Por onde está saindo não importa, mas eu tô pagando um boleto para você, tá? E você tá recebendo o benefício aí de eu estar pagando para você, tá? Agora eu quero chamar aqui para a segunda parte para vocês, tá? Inclusive vai chegar a sua dúvida aqui. O Elivando, ele que é meu sócio aí na contabilidade, vamos receber com uma calorosa salva de palmas aí, Elivando. Obrigado. Obrigado, pessoal. Boa noite mais uma vez. Boa noite. É um prazer ter vocês aqui. Obrigado por terem vindo com essa chuva, com esse tempo. Mas eu tenho certeza que vai ser bem agregador aí para vocês, tá? Então, me apresentando, eu me chamo Elivando, eu sou contador. Já trabalhei em grandes empresas de contabilidade. Eu trabalhei na Deloitte. Aos 27 anos, eu já era gerente de contabilidade na Deloitte. Trabalhei na Grant Thornton, na Mazars, na HLB, dentre outras empresas, inclusive empresas de contabilidade digital. Também trabalhei na área de vendas dessas contabilidades. Então eu fiz um tour, fiz um 360 para entender como que funciona esse negócio do mundo contábil, como colocar dinheiro no bolso dos nossos clientes e, por fim, encontrar o Bruno e montar o nosso próprio negócio. Então precisei fazer essa imersão dentro dos escritórios de contabilidade para poder me sobressair com excelência e entregar resultado para os nossos clientes. Tem alguns cursos aí de capacitação em empreendedorismo pela FGV. Também sou palestrante juntamente com o Bruno. Não sou tão bom quanto ele, que é professor de oratória, sou aluno, mas eu tento entregar o máximo para vocês aqui e para os nossos clientes. Também sou LinkedIn Creator. Se vocês me seguirem no LinkedIn, vocês vão ver que tem diversas dicas de contabilidade, redução de impostos, CPC e FRS, todas aquelas siglas que dão sono de fato quando o assunto é contabilidade, mas eu tento trazer de uma maneira simplificada para todos que me seguem no LinkedIn. Tá? Então, sou cofundador da Concordo, empresa de consultoria e marketing. A gente trabalha de uma maneira one-stop shop, entregando consultoria, redução de custo, estratégia, bem como o Bruno já falou, para os nossos clientes. Tá? Bom, então vamos ao que interessa, que é reduzir impostos. E olha só, logo de cara a gente já tem aqui a distribuição dos lucros. Aí o senhor perguntou, quanto mais eu ganho de Prolabore, menos os dividendos? Foi essa a pergunta, não foi? Quanto menos eu ganho de Prolabore, maior o dividendo. Faz sentido. Isso tem um reflexo na DRE. Por exemplo, se o senhor tem ali um Prolabore maior, ele é caracterizado uma despesa com salário dentro da sua empresa e isso vai refletir na sua DRE. Então, se você tem mais despesa, você tem menos lucro. Então, é basicamente essa a resposta. Então, um Prolabore maior vai gerar mais despesa e menos lucro. Porém, cada caso é um caso. Precisa entender exatamente como funciona cada empresa de vocês. É por isso que a gente faz toda a parte de análise tributária dentro da elisão fiscal para poder desenhar para vocês a melhor estratégia. Então, pode ser que para o negócio do senhor não faça sentido, mas pode ser para o negócio de outra pessoa aqui faça mais sentido. Então, no caso do fator R, se você está no anexo 5 querendo ir para o anexo 3, faz sentido você aumentar o Prolabore. Se você não está em nenhum desses anexos, então, de fato, não faz sentido aumentar o Prolabore. E aí a gente trabalha com os dividendos. Porém, é de suma importância vocês terem uma contabilidade que fazem as demonstrações financeiras, que é a DRE que a Tainara falou. As demonstrações financeiras, elas são compostas pelo balanço patrimonial, que mede ali o ativo e o passivo, todos os bens e obrigações do seu negócio, a DRE, que são toda a parte de custos e despesas e receitas, e a gente também tem a demonstração de fluxo de caixa. Então, se o seu contador não está entregando esses indicadores para vocês, cabe fazer uma perguntinha para ele, por que ele não está enviando, se ele está controlando isso, para que vocês possam ver se de fato faz sentido e está de acordo
a distribuição dos dividendos que vocês estão fazendo. Até porque a distribuição dos dividendos no Simples Nacional, ela pode ir de 16% até 32%. Mas como você vai saber se você está dentro dessa margem para poder distribuir os dividendos? Através da DRE. E esses indicadores é o contador que tem a obrigação de entregar para vocês. Então, o Bruno comentou aqui nos slides anteriores como que estão o cenário das contabilidades. São os chamados DARFistas. Você paga o valor para a sua contabilidade e você recebe somente o DAS. Então, assim, chega a manchar a nossa categoria. É triste ver. Chega cliente, pô, o que você fazia lá na sua contabilidade? Não, eu mandava o DAS e só isso. Eu pago para ele, eu não sei o que ele tem que fazer por mim. Às vezes não tem nem contrato. Então, assim, é realmente necessário vocês se atentarem a esses indicadores, esses números, para que vocês possam conversar com o contador. Às vezes ele esqueceu de mandar. Que isso, pô? Será que ele não está preparando? Pode acontecer, viu? Principalmente nas contabilidades digitais. Tem a questão da URA, por exemplo, como o Bruno estava falando. As contabilidades digitais, eles estão reduzindo custos com funcionários altamente qualificados, colocando pessoas que, às vezes, não são todas, tá? Às vezes, não é nem contador, eles não são nem contadores. Então, por trás daquilo tem uma pessoa que não tem uma capacitação contábil, pode ser que não esteja preparando as demonstrações financeiras de vocês e vocês nem sabem. Um robô está atendendo vocês. Quem dirá fazendo os cálculos dos impostos, tá? Desculpa? Através de inteligência artificial também. Exatamente, rodando DAS em lote. São 4.000 DAS de 400 clientes ali em questão de 1 hora. Robô fazendo aquele cálculo. E aí, quando o Bruno comentou também, uma coisa vai ligando a outra aqui, tá? Tô só complementando. Às vezes não é só preguiça. Às vezes é porque ele tem uma inteligência artificial por trás de tudo isso e eles não conseguem fazer a separação dos lucros do seu negócio. E aí eu vou entrar aqui um pouco mais a fundo no ICMS monofásico. A inteligência artificial ela ainda não tem essa capacitação, essa forma de separar, por exemplo, o que é um produto monofásico e o que de fato são outras receitas. Então, o barato pode sair caro, tá? Eu vou entrar na parte dos produtos monofásicos aqui, vocês vão entender um pouquinho mais o que eu estou querendo dizer para vocês. Ainda sobre a parte de distribuição de lucros, dividendos, a resposta está dentro da DRE, tá? Então eu trouxe aqui mais ou menos, aqui, bem simplificado aqui, para que vocês consigam entender mais ou menos o que é essa tal das demonstrações financeiras. Tentei colocar aqui numa imagem só o balanço patrimonial e a DRE. Tá? Então a DRE aqui são as receitas, os seus impostos, as despesas operacionais, receitas não operacionais e a apuração do resultado, para você ver qual foi o seu lucro líquido. É daqui que você vai tirar os 32% para distribuir os seus dividendos. Tá? E aqui o balanço patrimonial, seu dinheiro em espécie, dinheiro em banco, aplicações financeiras. Eu falo dinheiro em espécie até aplicações financeiras porque o balanço patrimonial ele é organizado por ordem de liquidez. É aquilo que você tem mais próximo. Então está aqui ativo, passivo, para você poder ter um panorama de como que está as suas finanças. Tá? A demonstração de fluxo de caixa ela não é um documento obrigatório que o contador ele precisa entregar para o Simples Nacional, mas vale a pena conversar com ele que ele pode te trazer um panorama também de como que está o seu banco. Maravilha. Ainda sobre os dividendos, eu trouxe isso aqui recente, tá? Foi publicado em 7 de outubro. Algumas mudanças que terão nos dividendos. Não sei se está comprovado, tá? Mas eu já trouxe aqui para vocês terem aí um insight, um alerta, porque pelo que eu estava observando, lendo os jornais, etc., me parece que vão tributar também os dividendos, as distribuições de lucro. Pô, acho isso, cara, é inadmissível, é um absurdo, cara. 12% sobre os seus dividendos. Já tá em vigor, né? Já foi tributado, exatamente. No momento que você recebeu esse valor na sua empresa, você já pagou os seus impostos. Aqui, ó. Você já pagou antes. Aqui, ó. IRCS, PIS, COFINS, o que for.
já está incluso os impostos. E aí você vai distribuir o seu dividendo, o seu suor, o seu ganho, e agora eles querem tributar também de novo. Não faz o menor sentido. Eu achei oportuno mudar de última hora aqui e trazer isso para vocês, porque de fato vai ser algo bem relevante e alguém certamente... enquanto eles aumentaram lá aqueles 5 mil para o CLT não pagar imposto de renda, alguém certamente, por sua vez, vai ter que arcar com isso. E uma das pessoas é quem ganha acima de 50 mil de dividendos. E quem recebe ali acima de 7 mil, 8 mil CLT também vai ser impactado. Porque o imposto de renda, ele não vai ter mais a dedução. Ele vai ser pura e unicamente os 27,5% de imposto. Ou seja, ele ajudou quem ganha até 5 mil CLT a não pagar imposto de renda, mas quem vai pagar as contas são os demais. Tá? Então tá assim o cenário. Me parece que vai começar a partir de janeiro de 2026. Então, vamos ver aí a cena dos próximos capítulos. Maravilha! O que são os produtos monofásicos? Produtos monofásicos são aqueles produtos que ele já foi tributado antes da cadeia de venda. Dentro do organograma, desde quando esse produto começou na sua linha de produção, ele já foi tributado. Por exemplo, se você é uma oficina, uma casa de autopeças, e você vende lá bateria de carro, essa bateria de carro no seu negócio, ela já foi tributada pela indústria. E quando você vende a bateria, você pode tirar o PIS e COFINS do seu DAS. São os chamados produtos monofásicos. Antes da cadeia, vocês, como comerciante, vendendo, ele já foi tributado. E aí que entra a questão da inteligência artificial nas contabilidades digitais. A inteligência artificial, ela não tem ainda esse discernimento de separar o que é produto monofásico e o que não é. Por quê? A inteligência artificial, da maioria dessas contabilidades, elas rodam tudo num lote. E para fazer essa separação dá trabalho. Então, ou tem a falta de entendimento da contabilidade, não se sente seguro em fazer, ou tem a tal da preguiça, ou não tem o recurso para fazer essa separação, porque dá trabalho. Imagina o seu contador pegar todas as suas notas fiscais de venda e começar a separar produto por produto monofásico para poder diminuir o seu imposto. Dá trabalho, mas tem que fazer. É um direito do Simples Nacional. Então, eu não só estou falando de bateria de carro não, tá? Eu estou falando de bebidas. O suco que vocês tomaram aqui hoje está dentro dos produtos monofásicos. Ou seja, cerveja, refrigerantes, água minerais, isotônico, peças automotivas, tudo isso está dentro dos produtos monofásicos. Ou seja, se você é um restaurante, um comerciante que está dentro do Simples Nacional, comercializa cerveja, água mineral, cosméticos, eu vi cosméticos aqui também, você está dentro esses produtos estão dentro dos produtos monofásicos. Então, quando o contador vai apurar o DAS, ele precisa fazer a separação do que é monofásico e o que não é monofásico. E isso vai diminuir significativamente o imposto que você vai pagar. Será que o seu contador está fazendo essa separação? Para você ter essa resposta, você pode pedir para o seu contador um relatório chamado RBT12. Esse relatório chamado RBT12 vai estar separando exatamente, ou pelo menos, se você está dentro dessas características, deveria estar separando exatamente o que é uma venda normal e o que é uma venda de produto monofásico, tá? Então esse é um benefício fiscal que a maioria das contabilidades não praticam, que existe, é possível e quase ninguém sabe, tá? Então produtos monofásicos, isso aqui é muito bom. Só no Simples? Só no Simples. Só no Simples. Redução de ICMS. A mesma coisa da linha de raciocínio dos produtos monofásicos. Em algum momento, alguém já pagou esse imposto para você. E você pode se beneficiar disso na hora da apuração do DAS. Geralmente é na indústria. Ou seja, se no seu negócio você
comercializa arroz, feijão, farinha, pão francês e todos esses produtos que estão aqui, você pode reduzir imposto pagando DAS. Você pode reduzir imposto. E quase ninguém sabe disso. Eu fico abismado, porque isso aqui é o simples. Todo contador deveria fazer isso para os seus clientes. Mas eu acho que a questão da inteligência artificial está fazendo tudo em lote. Ele falou, já faz aí, meu cliente nem vai perceber. E depois você fica se perguntando, pô, mas caraca, eu tô pagando tudo isso de imposto? Como assim? O que está acontecendo? Por que o fulano ali está crescendo? O meu concorrente está crescendo, está pagando menos imposto? Eu estou pagando isso aqui. Aí você vai lá questionar o contador. Não, mas tá certo, pô, tá tudo certo aqui. Eu estou apurando tudo certinho aqui. Você, como não tem o conhecimento, não tem um embasamento, não tem o argumento para falar com ele, você acaba aceitando. Então, assim, é de suma importância entender sobre a parte de redução de ICMS também, tá? Alguém já pagou isso para você. E aí, no Simples Nacional, eu já acabei de falar aqui para vocês, mas o texto aqui é o seguinte, ele fala que lá no Simples Nacional já está embutido na guia DAS, mas existem situações que o ICMS é isento, não tributado ou diferido. Ou seja, não entra no cálculo da base, não entra no cálculo do DAS. Então eu já antecipei, mas é basicamente isso que fala aqui. Você pode fazer essa redução na apuração do DAS, tá? Dos produtos que eu falei no slide anterior. Por exemplo, um restaurante, comprou aquilo ali, você vende um prato ali e tal, aquela nota, você fez compra ali do coisa, depois você abate, é isso? Você quer perguntar aqui? Aí todo mundo já escuta também Pode ser a dúvida de outra pessoa também, né? A pergunta é o seguinte, ele fez a compra ali, né? Dos materiais para o restaurante. Não que ele revenda, por exemplo, o arroz no mercado dele. Imagina que ele fez a compra para o restaurante para montar refeições. Então, essa nota do restaurante, por exemplo, ele comprou e depois ele revendeu e gerou um valor ali e tal. Sim. Dá para abater o ICMS nesse sentido aí, não? Cara, boa pergunta. Boa pergunta. Precisaria dar uma olhada. Precisaria ir mais a fundos. Porque você comprou ali o arroz, feijão, e aí você tá vendendo a feijoada. E aí ele tá tudo junto. E aí colocou ali alguns agregados, né, etc. Precisaria dar uma olhada e eu voltaria com você, para ver se faz sentido, mas creio que sim. Creio que sim. No final aqui eu chamo o Bruno ali, o nosso assessor, pra gente bater um papo e a gente entra nesse tema. Mas faz sentido, tá? Você pegou um feijão, um arroz, montou uma feijoada. É porque o segredo também está na CST. O segredo maior está na CST. Por exemplo, eu trouxe aqui de uma maneira bem superficial. Mas, se o produto que você vende tem a CST que tem esse benefício, você já está dentro. E aí eu não me recordo se existe uma CST com esse benefício para feijoada, por exemplo. Eu dei um exemplo da feijoada, né? Mas às vezes pode ser que tenha uma CST para estrogonofe, uma coisa nesse sentido. E aí essa CST, ela tem esse benefício. Então eu trouxe aqui numa visão geral. Mas se você tiver uma dúvida assim, eu vendo esse produto acabado. O exemplo da feijoada, tá? Você pode pesquisar se existe uma CST dentro da redução, CST, se existe uma CST para feijoada. Ou para o estrogonofe, ou para o produto acabado em si. Porque o segredo maior está na CST. Tá? Então, cada produto que você comercializa tem um código. E são diversos os códigos. Tanto que tem códigos... CST é um código, é isso? Isso. CST, NCM, são siglas que vão trazer essas respostas. E assim, tem produtos que são bem semelhantes. São bem semelhantes. Por exemplo, tem uma CST de feijoada e tem uma de baião de 2. São os mesmos ingredientes, mas com CSTs diferentes, e uma delas pode ter o benefício. Então é bem criterioso. Então assim, se você tem a paciência, na verdade é o contador, né? Se ele tem a paciência, o interesse de buscar essa resposta e te entregar, ele vai achar, porque tem inúmeras. Tá? O restaurante tá bom. Não, maravilha. É mais fácil pro restaurante. Pro restaurante, exatamente. Você tem uma dúvida? Sabe o que acontece também pra gente que é restaurante? Por
pra gente que é restaurante, a gente emite a nota, só que, por exemplo, o cliente passou no seu caixa e teve um ticket médio de R$40. A gente que é pequeno, lança a nota lá, almoço R$40. O almoço, o CST é 1. Só que naquele 40, ele gastou 32 no almoço e 8 no refrigerante. A maioria dos restaurantes pequenos fazem isso. Aí por isso que não dá lá isenção. Porque ele lançou só o almoço, não lançou o refrigerante, que é onde tem a substituição tributária, esse MS diferenciado lá. Então a gente que é pequeno peca nisso. É por isso que às vezes quando você vai no McDonald's, alguma coisa assim, tá lá. O hambúrguer, R$1. O refrigerante, 22 e o combo tanto. Porque é aí que abaixa o imposto. Ela deu um insight legal. Ela deu um insight legal. Parabéns. É isso mesmo. Se assemelha ao caso do prestador de serviço, o engenheiro. Ele colocou todos os materiais da obra dentro da nota de serviço. Só que no calor do momento, ele já mandou nota lá pro cliente e tal. Falou assim, não, tá aqui, ó. Ficou R$80 mil. E aqui dentro tá os produtos, tá? Você não se preocupa, não. Só que ele nem se atentou que ele tá pagando mais imposto. Ele foi favorecer o cliente dele, ajudar, não sei, e acabou pagando mais imposto. Então, assim, se você não tem esse nível de cautela, esse nível de cuidado, essa minuciosidade, você não consegue reduzir imposto. Então, por exemplo, você na figura da empreendedora, empresária, caberia você, ou quem mais estivesse na situação, capacitar o time para ter esse senso de separar as coisas, né? Sei que tá na correria, pegou um almoço ali e tal, não, cara, mas às vezes você vai pagar mais imposto, né? Às vezes essa correria te custou mais impostos. Então, o que ajudaria? Um sistema. De repente, o tempo que você tem de colocar lá um almoço, um produto, contabilizar aquilo, você coloca um código. Então, você coloca lá, código 1 arroz, código 2 feijão. Então, você já coloca código 1, já puxa o produto e o valor. Código 2, já puxa produto e valor, emite a nota. Rapidinho para facilitar. Então, assim, são pequenos detalhes que fazem vocês pagarem mais impostos. No meu caso, por exemplo, eu tenho uma empresa de prestação de serviço de instalação de ar-condicionado. Eu trabalho para algumas fábricas. Então, eles fazem solicitação de peças para a gente, porque é mais fácil a peça entrar pelo meu CNPJ do que entrar pelo CNPJ de outra empresa. Então, o que eu faço? Eu compro a peça, coloco todos os meus custos, os impostos, tudo, faço aquele, como se fosse um orçamento de prestação de serviço e mando a nota para ele. Só que eu não vendo como serviço, ela vai como revenda de peça. Exato. Esse tá certo. Tá certo, tá corretíssimo. Agora, a minha prestação de serviço, por exemplo, você pede para mim, eu quero instalar um ar-condicionado. Eu forneço esse material. E aí vai a nota de serviço. É porque ela está comentando agora. Talvez seja, para nós, seja interessante separar. Fazer duas notas. E falar para o cliente, olha, o material você compra por fora, eu te digo para o meu parceiro, você paga por fora. Você teria 3 opções. A primeira é a mais óbvia. Ou fazer a emissão da nota fiscal direto no CNPJ ou CPF do seu cliente, ou fazer 2 notas fiscais, aí sim você separou, correto, ou fazer o cálculo inverso e embutir o custo desse imposto na prestação de serviço. Seria essas 3 opções. A mais simples é você ter, ou de fato o KNAI, você já tem, então é questão de você emitir a nota fiscal separada. Então assim, tá fácil, tem gente que não tem o KNAI, e aí vai ter que fazer uma alteração contratual, colocar um KNAI, né? Mas como você já tem, é separar as notas. Tá? E aí você explica para o cliente, olha, eu estou enviando aqui para você uma nota fiscal de serviço e uma de venda complementar. Anexa e manda para lá. Tá bom? Maravilha. Voltei aqui. Tá, então tudo isso que eu falei tem uma notícia boa. Então, assim, às vezes vocês estão cometendo essa falha, não sabiam, mas agora sabem. E a boa notícia é que vocês podem recuperar tudo que vocês pagaram erroneamente. Ou seja, se você tem a nota fiscal de entrada dos seus produtos
e você tem como provar a venda dele separadamente, se você já tem um sistema que faz isso, ou se você não tem muito movimento, controla no Excel, você já consegue fazer exatamente esse cálculo, tem como recuperar, tá? Então, o processo de recuperar é o seguinte, faríamos, no nosso caso, né? Faríamos toda a apuração novamente, faríamos uma retificação. Depois de fazer a retificação da maneira correta, iria gerar automaticamente um crédito lá na Receita Federal de que em algum momento você pagou a maior e agora você pagou a menor, com embasamento dentro da lei, com provas de que vocês em algum momento erraram. E aí a gente entraria com um pedido dentro de um processo administrativo de recuperação de crédito desses valores que vocês pagaram a maior. Tá? Então, assim, tem clientes meu que faturam um pouquinho, mas mesmo assim, eu já consegui colocar no bolso deles ali 5 mil reais que eles nem esperavam. Tá? A gente pegou os últimos 5 anos fazendo errado, e a gente conseguiu colocar dinheiro no bolso dele. Tá? Isso o cliente faturava um pouquinho. Você já vai perguntar? Por exemplo, eu trabalho com vários segmentos, né? E um segmento meu é na gráfica. E por uns 4 anos a gente emitia nota de venda. E depois de 4 anos nós fomos descobrir que gráfica não é venda, é serviço, porque você produz o material. Uhum. Então assim, a nota de serviço ela é bem menor do que a nota de venda, né? Uhum. E aí teria como recuperar tendo essa prova. Porque 4 anos emiti nota, e muita nota alta, de venda. Depois de 4 anos, meu contador falou, mas você sabia que a gráfica é nota de serviço? Eu falei, mas quem emite minha nota é você. Se você não me falou, e a gente só trabalhando e... Você sabia? É o cúmulo. Então, nesse caso, eu tive um problema com... Tenho 4 CNPJ. Eu não sabia, eu vi lá no Sebrae. Eu tenho 4 CNPJ hoje. Com um que tive problema, eu tive que abrir outro separando, que é um segmento. Uhum. E aí eu tô enrolado com questão de tributos. Uhum. Bom, se nesse CNPJ que você pagou errado, você já fez a retificação ou não? Não. Seguiu vida nova, né? Fechou os olhos ali. Não, eu tenho uma recuperação judicial, todo um processo, né? Uhum. Tive que montar uma estratégia, congelar ele, montar uma estratégia porque eu saí do Simples e eu fui pro Limitada. Uhum. A do Limitada... Você encerrou a sua empresa? Não, não? Tá inapta? Eu só congelei por causa que eu não posso encerrar, por causa que eu fiz uma negociação com o banco. Uhum. Aí eu quis separar os segmentos da minha empresa. Quando eu separei, Uhum. eu investi tipo mais de R$1 milhão na empresa, só que ela não foi para frente. Uhum. E aí eu voltei e juntei. Só que daí, por falta de conhecimento, eu coloquei os KINAI, que eu trabalho com informática, com automação, com câmera de segurança, eu tenho uma gráfica... Informática tem fator R, você sabia do fator R? Eu trabalho com vários, eu compro lote, né, de empresa, eu trabalho com vários segmentos. Eu deixei isso tudo numa empresa só, no CNPJ só. A gente cresceu muito, é na onde eu fui querer separar. E eu contratei uma empresa que ela cuidava da minha gestão financeira. Então, todos os meus funcionários, ela entrava em contato com a contabilidade. Só que essa gestão financeira, ela acabou com a minha empresa. Porque eu não tinha um capital de giro de dinheiro, eu só ia girando, comprando máquina, eu cresci bastante em estrutura. Só que nesse crescimento, o que aconteceu? Eles criaram uma estratégia assim, ó. Eles deixaram de pagar alguns impostos que eram altos e deixaram de pagar o INSS de funcionário. Isso daí durante 6 meses para gerar um caixa, vamos colocar de 100, 200 mil, para mim ter um dinheiro e depois negociar essa dívida. Só que nisso daí, eu desenquadrei do Simples, eu fui pro Limitado e comecei a pagar 26% só em cima de cada folha de funcionário. Nossa. Então quando eu fui ver, eu já estava com mais de 100 mil de imposto. Você foi desenquadrado porque você quis ou porque foi automático? Não, por causa que eles reteram o imposto, passar de 3% que você não paga, você é desenquadrado automaticamente. Foi desenquadrado automaticamente. Aí você foi pro lucro presumido. Porque assim, eu só confiava, deixava no contador e nessa empresa que quando a gente cresceu, eu deixei eles tomando conta. Aí na onde que eu vi, eu fui numa mentoria, né, que eu fui lá, aprendi bastante, daí o cara falou pra mim, quanto é o imposto dessa empresa?
Eu falei, não sei. Ele falou, senta com o seu contador. Aí eu fui atrás de contador, contratei advogado, e eu fui começar a estudar e aprender na onde eu criei estratégia, cultivei essa empresa, mandei os funcionários embora, abri outros 3 CNPJ, o nome da minha esposa, minha esposa era sócia, tirei ela de sócia, abri o nome dela, abri o nome dos meus outros 2 filhos, estou trabalhando com essas 3 empresas, congelei a minha. Mas ela já está... eu pensei que eu nunca mais ia limpar meu nome, mas eu consegui negociar todas as dívidas, consegui cair tudo, entrei com recuperação judicial, tá em ordem, mas estou ainda pagando, mas assim, então a dívida negociada alta, então de repente isso daí eu conseguiria cair essas dívidas negociadas porque eu paguei muito imposto indevido. Exato. Tem como fazer esse trabalho, tá? Esse trabalho de verificação dos últimos 5 anos. Então, de repente, você tem um valor lá a recuperar, que é direito seu, e tem como você receber ele entrando na sua conta, um valor mesmo, ou abatendo em outros impostos. Tem como fazer isso. O lado bom disso daqui é se você tem uma empresa que já fechou, já baixou, também é possível rever. Então, se você tem uma empresa lá que, sei lá, pode ser que você tenha pagado mais impostos lá, isso tem como provar, tem as informações, tem como trabalhar em cima da empresa que já deu baixa também, tá? E é por isso que tem crescido também o número de advogados tributários. Eles estão tomando o nosso lugar. Está crescendo de uma forma exorbitante a quantidade de advogados que estão largando o criminal para trabalhar com tributário. Porque eles estão, assim, eles mastigam a lei, eles dominam. Então, com a lei, com o embasamento legal, que por N vezes o contador não tem, o advogado ele consegue olhar os últimos 5 anos, trazer ali para você um valor que você não tinha dentro da lei, um valor que foi auditado pela equipe dele, e ele cobra um percentual em cima do que você tem a recuperar, que geralmente está em torno de uns 30% no mercado. Então, às vezes eles fazem até sem compromisso. Fala, pô, me passa o seu certificado digital, que eu dou uma olhada para vocês sem compromisso, seu CPF, sem a Gov, que eu entro lá no ECAC lá e faço uma consulta. Por quê? Se ele encontra um valor, sei lá, 200 mil, que você tenha a recuperar, e ele pega um percentual, ele já ganhou ali, assim, ele também nem esperava um valor que ele não ia... Tem gente presa por causa disso. Tem, mas só que existem advogados? Advogados? Não, o dono da farmacêutica do Farm. Ah, sim. Só que o caso dele, ele não tinha embasamento legal, ele não tinha documentos. Até onde eu sei, ele estava com um contato com o cara da Receita Federal para poder se beneficiar da isenção do ICMS e produtos monofásicos, só que eram produtos que não eram devidos, não tinha a CST. Então ele apurava de tal forma e falava, Receita Federal, tô mandando aí, ó, tá? Quando chegar aí, você já sabe que sou eu, então você faz vista grossa. E aí a casa caiu, porque a pessoa da Receita Federal que estava recebendo esse valor também caiu por terra. Então foi uma cadeia de todo mundo foi caindo junto. Então assim, ele fez isso através da evasão fiscal. Ele agiu com evasão fiscal. Para você se recuperar desses créditos, existem N empresas fazendo isso. Mas precisa ter a lei do seu lado, o documento e todas as provas possíveis de que você, de fato, em algum momento cometeu essa falha. Porque se você trabalhar às cegas, falar, olha, Receita Federal, retifiquei aqui, quero meu dinheiro, você vai ser auditado, você não vai ter como provar, e aí vai ser caracterizado uma elisão fiscal. E foi por isso que ele caiu. E assim, tem várias empresas que, assim, a Receita Federal ela não tem estrutura para poder pegar cada caso. Ela vai nos que chamam mais atenção. Pô, esse cara tá se beneficiando todo mês. Todo mês ele tem essa quantidade de benefício. Ou do nada ele não tinha nenhum benefício, ele recuperou, sei lá, 3 milhões. E aí, obviamente, que ela vai nesses casos que chamam mais atenção e começa a fazer a auditoria. Pessoa física é assim também. A pessoa que fatura 300 mil, 400 mil, 500 mil no CPF e, sei lá, o cara é autônomo e ele tem apartamento, jet ski, uma Evoque, tá numa lifestyle surreal. Então isso vai chamando a atenção da Receita Federal, então ela vai nesses casos. Ela vai nessas pessoinhas que estão, assim, dando muito na cara, ela tá zombando da Receita Federal.
A mesma coisa com as empresas. Então, assim, tenha a lei, tenha a elisão fiscal do seu lado, que tudo dá certo. Funciona. Demora cerca de 3 meses para o valor cair na conta, todo esse processo girar, levantar tudo, mas funciona, tá? Funciona. Existem formas de recuperação de crédito, tanto no lucro presumido, quanto no lucro real. Não está aqui nesse conteúdo, mas teve uma lei, que foi a lei do século, a tese do século, há alguns anos atrás, que ela trabalhou dentro do lucro real. Ela tirou o ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. Ou seja, era calculado imposto sobre imposto. E, em um certo momento, um grupo de advogados foi em cima dessa tese, conseguiu provar, a Receita Federal acatou e deu sinal vermelho, sinal verde para os empresários que estavam nesse regime, nessa situação, recuperarem os créditos. Então, tem formas de vocês recuperarem créditos em todos os regimes tributários. Simples Nacional, lucro real, lucro presumido. Basta entender como está a sua situação. Tá? Pois bem, esse aqui é um tema bem comentado ultimamente. Está passando aí em tudo quanto é canal de notícia aí, contábil, fiscal, que é o CIB. É como se fosse o CPF dos imóveis. O CIB, o CPF dos imóveis, que é como estão chamando, ele é como se fosse, de fato, um registro de que o seu imóvel está cadastrado na Receita Federal. Ou seja, se você tem um imóvel particular, tá tudo bonitinho, escritura, ele vai receber esse CIB a partir do ano que vem, esse registro. Dito isso, se você tem inquilinos, a Receita Federal vai conectar seus inquilinos através do CIB e saber que você está alugando a sua casa. E se você não colocava os rendimentos do seu aluguel no seu imposto de renda, e até hoje estava tudo bem, a partir do ano que vem não estará mais. Porque você vai poder pagar até 27,5% de imposto sem direito à dedução sobre um valor que você não pagava antes. Tá? Então, assim, a grosso modo, a gente tem sugerido quem tem pelo menos acima de 8 mil ali de aluguel, sei lá, ou mais, já procurar informações sobre holding ou sobre abrir uma empresa. Porque entre você pagar 27,5% de imposto e abrir um CNPJ e pagar 13,33% de imposto dentro do lucro presumido, porque para esse tipo de atividade não tem no Simples Nacional, compensa mais você abrir uma empresa no lucro presumido. Tá compensando mais. Ah, mas e os honorários do seu contador? Mesmo colocando os honorários do contador, ainda compensa. Ainda compensa. Então, assim, analise essa situação. Mas aí o imóvel precisa estar no nome da razão social? Razão social. Precisa transferir Exato. o imóvel da sua propriedade para o seu propriedade. Exato. E aí você começa a construir uma holding, né? Holding familiar, se for o caso, né? Tem gente que, falando um pouquinho sobre holding, né? Holding é a forma de você trazer segurança para o seu patrimônio. Ou seja, você já paga o IPTU e vai pagar mais imposto em cima dessa. Então, imagina, 27,5% de imposto. No cenário atual, 2025, tem os 27,5% de imposto, mas tem a dedução, que é R$ 908. Nem isso mais, cara. Nem isso mais. Então, assim, tomem cuidado quem tem casas de aluguel. Vejam se o valor que você recebe das casas de aluguel dos seus imóveis faz sentido vocês colocarem dentro do imposto de renda ou se faz sentido vocês abrirem uma holding, tá? E aí o que eu ia falar sobre a holding, para quem não sabe o que é holding, é um tipo de empresa geralmente familiar. Ela serve como uma empresa de segurança, como se fosse uma segurança patrimonial para sua família. Exemplo, você tem alguns bens e você futuramente quer deixar esses bens com os seus filhos, por exemplo. A holding, ela vai permitir que você faça a gestão desses bens para com os seus filhos, mesmo no seu falecimento.
de maneira que você consiga falar assim, olha, você só vai poder tirar aqui até 10% de dividendos. Você não vai poder gastar mais do que você deveria. Você não vai poder, em hipótese alguma, vender essa empresa para alguém. Você não, e tudo isso em contrato jurídico, aí envolve advogado. Então, a constituição, o contrato de uma holding, ela vem privando de que você passe os bens para os seus familiares de maneira que eles não saibam tomar conta. É como se você estivesse preparando o cenário para que eles consigam prosperar e seguir com tudo aquilo que você construiu. Foi o caso do Silvio Santos, uma holding familiar. É o caso da família Papais, holding familiar. Hoje são os filhos que tomam conta das empresas, mas existe um contrato muito bem amarrado que permite que essa prosperidade continue, que essa linha de negócio continue. Então, assim, esse é o aspecto de uma holding familiar. Mas não necessariamente vocês precisam ter um filho, alguém dentro desse organograma. Você pode abrir você mesmo e controlar o seu imóvel. E aí, futuramente, se vocês quiserem colocar alguém, enfim, vai de vocês, tá? Então, essa mais uma novidade ruim que a gente vai ter aqui para 2026, tá? Ainda sobre novidades ruins 2026, poxa, só vim aqui trazer notícia triste, meu. Desculpa, mas tá difícil a coisa aqui. Eu tô tentando trazer as novidades e ao mesmo tempo trazer algumas soluções para ver se a evasão. O que acontece? Vai ter a reforma tributária. Não sei se vocês já estão por dentro. A reforma tributária, ela vai cair de 5 impostos para 2. O Brasil ele está buscando se assemelhar a empresas internacionais que hoje têm o IVA. Nós teremos o IVA dual. Então, se hoje nós temos PIS, COFINS e IPI, vai passar a ser o CBS nesse primeiro momento. Então, serão eliminados esses impostos e vão se chamar CBS. E o ICMS e o ISS passará a se chamar IBS. Então, vão cair de 5 para 2. A proposta do governo é diminuir hora homem com tributos, diminuir paraísos fiscais, como a importação por Itajaí, que hoje tem benefício fiscal, que é a abertura de uma empresa em Barueri, em Santana de Parnaíba. A reforma tributária ela está vindo para acabar com os benefícios fiscais. Não terão mais benefícios fiscais. Essa é a ideia deles, tá? Então, o que acontece? Cenário atual. As empresas, comércio, estão se preparando para implementar em suas notas fiscais novos campos chamados CBS e IBS. Até janeiro do ano que vem, comércios que emitem notas fiscais terão que homologar para ver se essas notas fiscais já estão aceitas pela Receita Federal e já fazer testes ao longo de 2026. Se vocês não homologarem, não fazerem os testes, vocês vão pagar multa. Então, é uma notícia triste, mas ao mesmo tempo um alerta. Então, se preparem para a mudança da nota fiscal para quem é comerciante, para quem trabalha com vendas. Porque vai ter que acrescentar esses dois campos, IBS e CBS, até janeiro do ano que vem e fazer essa mudança para que em 2027 esses impostos já comecem a desaparecer do Brasil. Então vai ser uma mudança, vai ser uma das maiores mudanças que a gente já teve aqui no nosso país. Isso está começando agora, tem como planejamento o fim até 2032, então eles vão extinguir primeiro o CBS, depois IBS, e a meta é que até 2032 já esteja tudo ok, e que até 2072 todas as empresas já estejam 100% dentro disso, mas até lá não sei se a gente vai estar vivo, né? Até lá. Bom. Só uma observação. Você falou que vai de 5 para 2. Esse é o objetivo final em 2027, mas em 2026, que é o ano que vem... O objetivo final em 2032. Mas o ano que vem, 2026, vai piorar. Ele vai ser de 5 para 7.
Ou seja, você vai continuar com 5 impostos e vai acrescentar os outros 2. O que vai acontecer? Acabou aqui? Boa pergunta. O que vai... É uma afirmação. sim. Mas o que acontece? Obrigado. Esses 2 impostos que serão incluídos na nota fiscal, o CBS ele vai ter ali 0,9% e o IBS 0,1%. Só que você vai poder se creditar desses impostos. Tá? Então, você vai incluir o campo para você homologar, você consegue recuperá-los. É literalmente para o governo saber se você já está apto. Tá? Então, vai ter 7, só que você vai poder se recuperar em 2026. Tá? Já estão me sinalizando aqui que... Mas isso, digamos, desculpa. Imagina, boa noite. Então, quer dizer que em todo o Brasil, a tendência é que os impostos sejam cobrados de forma igual. Exato. E aí, ou seja, a regra vai subir para todo mundo. Exato. Então, tudo isso que eu falei, isenção de ICMS, produtos monofásicos, Itajaí, ainda dá tempo de fazer até 2027. Tá? Ainda dá tempo de fazer. Então, corram para ver, porque ainda dá tempo. Depois a gente pode combinar com a Tainara em outro fórum, trazendo as atualizações. Vamos lá? O Bruno quer trazer um case aqui para vocês. Olha só, pessoal, isso aqui é um case de sucesso de uma clínica veterinária comércio, tá? Chegou a empresária até nós e aí ela tinha 2 CNPJs. Um era o comércio, pet shop, né, que lava lá e tudo mais. E aqui era a clínica veterinária. E eles 2 pagavam TRSS. Isso aqui é uma taxa de lixo, tá? Então, a clínica veterinária é igual aos hospitais. Não pode jogar o lixo igual nós jogamos, café, pó de café, garrafa PET, né? E vem recolher na rua. Eles têm um lixeiro específico, né? Um coletor específico. E olha só um detalhe. Chegou com esses 2 CNPJs e a antiga contabilidade fazia ele pagar nas 2 empresas, sendo que apenas uma precisava, que é essa, viu? Foi como eu falei para vocês lá no início. Temos que pagar. Mas temos que pagar o que é correto. Então, nós tiramos do comércio que não precisava jogar o lixo específico, né? Ficou apenas nessa empresa. E se ela tivesse feito a abertura com a gente, desde o início, ela teria economizado mais de R$ 3.240. Então, com esses 3.000, poderia fazer algo de marketing, poderia pagar algum funcionário a mais ou algum colaborador pontualmente e assim faturar mais no negócio dela e lucrar mais. E o Vando vem trazendo um case de sucesso aí da Nadine. Conta pra nós aí como é que foi. Uma pergunta. Já tem um negócio para abrir outro. Tem que ter outro CNPJ ou pode usar o mesmo? Se for segmentos correlatos, algo que de fato faça sentido manter nesse CNPJ, você pode acrescentar mais quinais. Se de fato você querer separar, ou seja, outra linha de negócio que não tem nada a ver com o que você faz hoje, você pode abrir um outro CNPJ. Então, precisa entender o seu caso. Se fizer sentido, podemos acrescentar alguns quinais. Se não fizer sentido, podemos abrir uma outra empresa e assim por diante, tá? Mas não é o nome mesmo. Sim, você pode ter quantas empresas você quiser. Tá bom? Tá. O caso aqui é de uma advogada. Essa não era tributarista. Era criminal. Ela perdeu a mão ali no tributo. Ela estava faturando tudo pelo CPF. Sim. Você falou que pode ter várias empresas, mas tem que ser pode ser o mesmo enquadramento? Pode ser outros regimes tributários. No entanto, o Simples Nacional, ele tem lá os 4,8 milhões anual. Se você tiver outras empresas no Simples Nacional, ela vai somar nesse limite. Fica um só. Tá? Então, às vezes você chegou lá nos 4,8 numa empresa do Simples Nacional, pô, agora vou abrir uma outra. Não pode. Vai contar a mesma coisa. Vai contar. Exato. Inclusive do sócio. Ah, mas o meu sócio não tem. Ou na verdade assim, eu não tenho, mas o meu sócio tem. Então o dele computa no seu também. Tá? A porcentagem dele, né? Exato. Exatamente. Tá? Opa. Só para finalizar essa pergunta. Sim. E todas têm que ser limitadas? Tem Simples Nacional, lucro real, lucro presumido. Tá?
O limitado, ME, é o tipo de empresa que você vai abrir. Limitado, não tem ações na bolsa de valores, pode ter sócios, microempreendedor, empresas de pequeno porte, enfim, N fatores. Ela tem uma simples nacional e uma individual. Ela pode abrir mais uma simples nacional. Sim, normal. Só que aí entra dentro do limite que eu falei. Ter 3, 4, 5, 6 mil. Sim, exato. Isso é uma das coisas que os contadores não falam. Você vai abrindo empresa, uma já ativou o 4.8, a outra está quase chegando, e se você não tem esse discernimento de que vai computar no final de tudo, aí você pode se prejudicar. Tá? Exato. Imagina. Você quer? Naquele exemplo inicial que você falou lá do, se não me engano, pedreiro, lá, sim. Por exemplo, eu trabalho com serviço. Né? Vamos dizer, eu estou no simples e tudo mais, a minha alíquota base é 5%, 6%. Aquela nota do Estado lá, modelo D1, realmente eu evito até mexer com aquilo lá, porque é um sofrimento para você emitir e tudo mais. Mas qual a razão do sobre peças? Qual a alíquota mais ou menos média? É 4%? Nesse cenário, o que você estaria fazendo? Você estaria separando prestação de serviço, ainda sobre o cenário da prestação de serviço com peças, produtos inclusos. A ideia é separar serviço do comércio. Porque no cenário que muitas pessoas fazem, que não tem esse entendimento, ela coloca tudo na prestação de serviço. Então a ideia é separar. Então, por exemplo, se o seu negócio não tem o KNAI de comércio do que o senhor está aglutinando, cabe fazer uma análise para ver se... Uma análise não, se faz sentido, está dentro do que você exerce, dá para colocar um KNAI ali do produto. Então, no caso do mecânico, ele tem o serviço a prestação de serviço de arrumar o seu carro, mas ele também vende peça lá. E quando ele vai emitir o documento fiscal para o cliente, ele coloca tudo num só. E geralmente é na da prestação de serviço. Tá? Então, no caso do senhor, seria separar serviço de comércio. Porque comércio, você começa ali com os 4%. E na prestação de serviço, 6%. Então, se o senhor está tributando no 6%, você está perdendo 2%. Isso muda muito. Faz a diferença, né? Que aqui a maioria já está careca de saber. Tem um número assim de faturamento, você acha que até... No CPF? Você acha que até vale a pena e dali em diante? Cara, no CPF tá... Assim, eu sou contra, sabe? Porque, tem o INSS... Você pode fazer uma previdência privada, tem o FGTS, que você só pode pegar se você for, demitido, uma série de descontos, cara. Tem empresa que desconta vale transporte, vale alimentação, é um desconto atrás do outro, e assim, na minha opinião, não faz sentido. Eu prefiro trabalhar como PJ, com PJ, porque um contrato muito bem elaborado, você pode colocar até mesmo grande parte desses benefícios. Ou até colocar uma multa rescisória ainda maior do que você teria no CLT. Então, um contrato muito bem amarrado, fino, com as cláusulas ali bem precisas, de maneira que você consiga exercer a sua função, seus direitos. Fora a questão de não ser cobrado por ponto, folha disso, daquilo, aquela dor de cabeça toda. Então, assim, você tem a sua liberdade, né? Ou pelo menos precisa ter, para quem é PJ está sendo cobrado por isso. Tá? Vamos ver. Então é isso, galera. Deixa eu ver se tem mais slide? Tem? Daqui pra mim. Cadê aqui o... Seu bolso. Aqui, ó. Então vocês viram aqui, né, pessoal? Pagando impostos de forma correta, pagando a contabilidade, sai mais barato do que empreendendo CPF. Sai mais barato do que você tomar conta sozinho e não ter assessoria. Então... é interessante você ter aí uma contabilidade parceira, tá? E aqui um guia prático para vocês. O que podemos fazer após o conhecimento de hoje? Então vamos lá? Conheça o seu negócio, identifique oportunidades e veja se o seu CNPJ pode aplicar estratégia para reduzir impostos e aumentar seus resultados. Conte com uma contabilidade parceira, ela vai além dos números e contribui para o seu crescimento seguro para a sua empresa.
Pessoal, vocês notaram uma diferença na nossa apresentação? Vocês já conheceram o contador nesse formato? Era sempre meio quadrado. Ah, vai pagar esse imposto. Toma aqui seu DAS. Alguém aqui ficou com dúvida de alguma nomenclatura? NCM, alguma coisa do tipo? Pode levantar a mão depois, tá? Que a gente já está encerrando. Então, nós explicamos desde as nomenclaturas que são esquisitas, né? Pode ser o NCM, algo do tipo SMS, ISS, são nomenclaturas do nosso cotidiano, mas que nós destrinchamos para que vocês possam aprender mais, tá? Entenda o Simples Nacional, que hoje nós estamos falando para vocês aí do Simples Nacional. Saiba como esse regime pode facilitar a gestão e gerar economia de impostos. E bora economizar impostos e elevar o faturamento e gerar emprego. O que é gerar emprego aí? Levanta a mão. Sinal de prosperidade. Eu desejo muito para vocês aí. E pessoal, é o seguinte, olha só, vou voltar aqui para fazer um suspense, acho que você já deve ter lido. Acredito aí que quando vocês vão assistir alguma palestra, se fosse de uma outra contabilidade ou algum outro assunto técnico, vocês não teriam tanto interesse igual eu tô vendo. Eu tô vendo as folhinhas, todas têm anotações, muito obrigado por ter anotado aí. E nós hoje também não vamos oferecer nenhuma consultoria, não vai ser livro, e-book para vocês fazerem algo. Nós vamos fazer um sorteio diferente que eu acho que vai marcar a vida de vocês o dia que vocês aprenderam sobre contabilidade e reduzir impostos. Eu tenho certeza que vocês vão recomendar muito o Sebrae para os seus amigos e falar que lá tem conteúdo de valor. E hoje eu só quero dar um presente para vocês. E aqui, tá, nós vamos dar um voucher de Outback. A gente vai fazer agora o sorteio, tá? E quem for sorteado, eu vou deixar falar um pouquinho do seu negócio, mais ou menos ali um pitch de 30 segundos. E aí quem vai comprar, pode sortear lá para mim lá, que o pessoal já colocou, vou até sair da frente. Então, pela primeira vez, não sei na vida de vocês, na minha cabeça é diferente. Um voucher de Outback, que chique. De uma contabilidade, é só imposto. Vocês viram que hoje nós só falamos de lucro, né? Teve notícia triste porque, querendo ou não, faz parte do jogo, tá, pessoal? Então, nós somos diferenciados, nós somos comunicativos, gostamos de ensinar contabilidade. Ao vocês aprenderem sobre contabilidade, a vontade de abrir mais negócios, o medo de abrir outro CNPJ, a vergonha de falar uma dúvida para o seu contador, hoje vai acabar. Eu quero ser uma divisão de águas aí para a vida de vocês, que de fato quero ter agregado muito. E claro, né, na mesinha de vocês, deixei meu cartão aí, quero que todos falem comigo, vamos fazer network, conexões, que eu tenho certeza que vamos prosperar muito agora, neste ano e no próximo ano. Matheus já está lá, a postos. Tá indo aí, né, Matheus? Todo mundo já preencheu? Todo mundo preencheu? Sim, não, ainda não. Quem ainda não? Quem não? Ele está preenchendo ali? Maravilha. É o tempo que o Matheus está ali ajeitando, tá? Então, como vocês já fizeram pergunta durante a apresentação, aí tá com a Tainara, você vai abrir novamente para perguntas, tá? A gente deixou pergunta na hora, né? Que aí se fica mais dinâmico. Fala do assunto, tem uma dúvida, já vai ali. Mas por enquanto, vamos fazer aí o formulário. E aí, quando vocês estiverem comendo aquela cebola que vocês gostam, aquela costela, ou aquela batata com queijo, né? Como é que é? Com bacon. Nossa. Aí aquele chopp, para quem gosta de chopp, aí levanta o copo, cidadão. Antigamente dava para dar aquele migué, falava que era aniversário, ele dava sobremesa, eles já ficaram espertos. Acho que estão usando monofasia lá. Tem uma dúvida? É, tão ligeiro, não posso dar, tem que cobrar, né? Deu tempo, pessoal? Deu tempo, pessoal? Não? Não? Ah, aqui tá... Só vai ter alguma dúvida? Não? Então, quando acabar aqui, a Tainara vai seguir com vocês. Eu vou estar lá no final, só saio daqui 10 horas, né? Que fecha aqui, ou 11, meia-noite. Só saio quando me expulsarem, que eu quero conhecer todos vocês, viu? Dá? Um detalhezinho para o pessoal. Opa! Eu estava falando até com a Elaine, né? Sobre o Sebrae, né? O trabalho do Sebrae, que ele usa como... Tá saindo. Tá. Da assessoria que ele dá pra gente, né? É uma coisa tão natural isso aqui.
e da contabilidade, a gente empresário, que o Sebrae precisa intervir numa situação dessa para trazer uma informação que seria o mínimo básica para qualquer empreendedor, né? E eu vi aqui que tem muita gente que não tem o mínimo dessa informação básica que teria que ter vindo do contador, né? Dessa parte contábil, são coisas assim triviais do dia a dia nosso, né? Então, eu já passei por isso, né? Por uma contabilidade dessa forma, troquei de contabilidade e eles vieram com todas essas informações, né? Trazendo sobre tributos, sobre valores, a nota de serviço junto com a de produto, e houve uma redução muito grande. Então eu fico muito agradecido com o trabalho do Sebrae para trazer essa informação para a gente, né? E eu falo assim, é uma dificuldade muito grande se não houve essa informação até hoje, né? Da parte de contabilidade. E eu acho que nunca vai vir também da contabilidade que a pessoa está sendo assessorada. Então é legal ter essa informação de vocês e vocês trazem esse trabalho para a gente. Eu agradeço muito aí esse trabalho do Sebrae. Conhece o Sebrae? Posso te mandar um link de um curso? Faz um Empretec, faz outro curso, tá? Porque é um detalhe que vai mudar a diferença dessas pessoas. Matheus, podemos? Podemos. Deu tempo todo mundo aí concorrendo? Pode fazer o sorteio aí, que eu vou falar o nome do ganhador daquele abraço. Pra não falar que é mentira? Filmando. Desejar... Isso aqui é mentira, isso aqui é outro. Vou dar aquele abraço, desejar prosperidade. Cada garfada vai lembrar de mim no Outback. Manda uma foto, me marca lá. Sou o Bruno Meira. Olha lá, ó. Já temos um sorteado aqui, viu? Você quer vir aqui conferir, Bruno? Eita, eu vou conferir pra fazer aquela pressão pra vocês me olharem lá no fundo. Bora lá. Vocês gostam de uma pressão? Vamos ver lá? Eu vou falar o nome em tempo real, viu, pessoal? Olha o primeiro aqui, ó, que saiu. Nossa. Vamos lá? Aqui não tem sobrenome, né? Então melhor. Ganhadora, nome Rosana Pulis Lima. Aê! Mas vem pra cá. Deixa eu... Não, deixa eu dar um parabéns aqui. Depois você fala contigo lá, Obrigada. viu? Toda a prosperidade pra você. Obrigado. Maravilha, pessoal. Quero agradecer imensamente ao pessoal do CEP, cada negócio de vocês e contribuir, tá bom? Muito obrigado. E aí, gente, gostaram? Sim. Bom, deixa eu ver como estamos de tempo. Acho que dá pra... E aí, gostou? Foi massa hoje.